Entrei no trem. No tram. O trem. O trem. Eu tinha aqui esperança, mas escolhi de propósito um trajeto sem baldeação. Dizem que hoje isso já não é tão fácil. Fui para Düsseldorf na feira de barcos, onde estão todos os barcos incríveis, e queria passar um dia lá para vê-los. Vocês têm que imaginar. Estou em pé, perco o equilíbrio para a direita e tento me apoiar, mas não há nada ali. Eu tento me apoiar no vazio, mas confio nisso. E agora caio para a direita. E ali era uma queda. Era uma queda de 1,60 m, 1,70 m. A coluna vertebral está envolta em uma rede totalmente densa de fáscias, de ligamentos, de músculos. Eles precisam estar treinados. Falaremos disso depois. Há tanta estabilidade, na verdade, que algo muito específico teria que acontecer, embora no meu caso poderia ter sido algo pontual. Sim, por isso. Tem como alongar algo. Geralmente alivio dores com alongamento. Essa é mais uma lição que eu aprendi nessa história. Sempre que sinto dor, faço alongamento e melhora. Sim, aí eu comecei a alongar e parei logo em seguida, porque começou a doer muito. Sinceramente, eu estou tão feliz que a gente pode fazer esse podcast. Sim, e isso, claro, tem um motivo, porque faz exatamente 3 semanas agora Exatamente, hoje 3 semanas, isso mesmo. e tudo poderia ter sido diferente. Hoje vamos falar sobre o seu acidente. Pensamos muito se deveríamos ou não fazer isso. Sim, porque de certa forma você sempre parece tão invencível, como se nada pudesse te acontecer. Mas isso não é verdade. Você realmente teve um acidente muito grave. E é incrível que você esteja aqui de novo hoje. E se eu pensar de novo sobre a semana passada, você já na segunda-feira, não, na sexta-feira anterior, ou seja, depois de 2 semanas, já estava gravando os primeiros vídeos de novo. E na semana passada. Sim, então é inacreditável, simplesmente inacreditável. Mas, Roland, eu passo para você. Conte o que aconteceu. Porque sim, Bem, assim, de forma geral, a lição que se pode tirar disso. As coisas acontecem de repente, tão inesperadamente, tão do nada, como um raio em céu azul. Talvez vocês, ouvintes, também possam levar isso para si. Eu nunca teria esperado por isso, então por onde devo começar? Quero dizer, eu sempre tenho muito o que fazer e sempre faço muita coisa. E na verdade, trabalhamos 7 dias por semana, não 24 horas, mas sim todos os dias, porque temos trabalho suficiente com o que fazemos. E o fato de eu de vez em quando abrir uma exceção é. você realmente tirou um dia só para você. Eu estava tão animada por isso. Ai, meu Deus. Sim, tudo isso tem um antecedente. Na verdade, eu sou bastante apaixonado por esportes aquáticos. E a gente já fez isso, você lembra, naquela época na França, já faz 30 anos. Aquele barquinho pequeno. 20 ou 30 anos atrás, tínhamos um bote inflável. Isso mesmo. Zodiaco, como era o nome? Zodiac, um bote inflável com motor potente. E aí os caras estavam naquele Atlântico agitado, com ondas, naquele bote instável. Sim, eles aprenderam a esquiar na água, algo incomum. Sim. Mas quem aprende a esquiar na água ali, faz isso no lago com maestria e sem dificuldades. E nós também já tivemos um catamarã, um pequeno catamarã. Para os meninos, né? Sim, e não só para eles. Eu também estava lá. Sim, mas ele era pequeno. Nunca vou esquecer disso. Tivemos uma situação. Quantos anos os meninos tinham naquela época? 8 e 6 anos, ou 9 e 7, algo assim. Também me lembro disso agora. Ele não estava mais em pé no mar, né? Sim, espera, ele não estava no mar. Isso é só uma descrição. Minha descrição? O catamarã pode ser visto em parte também. Não sei como a gente. Catamarãs são barcos com 2 cascos. E eles são bem largos, por isso não viram tão fácil. E dá para navegar muito bem com eles. De qualquer forma, não quero me alongar muito nisso, porque isso não é a história. É só dessa introdução. Exato. Aconteceu que em algum momento os dois meninos com seus 8 e 6 ou 7 anos e 9 também não lembro quando foi. eles estavam na água com o catamarã, ou seja, à vista, claro, da margem, e ficaram lá, navegando, brincando com o vento. Em certo momento, colocaram ele em um ângulo de 45 graus, ou seja,
Um lado saiu completamente da água e eles vieram navegando inclinados a 45 graus. E todos os franceses naquela época na praia, eu me lembro, eles ficaram tipo, uau, incrível, como isso é possível e tal. Sim, eles ficaram olhando. Quanto mais os meninos se aproximavam, mais percebia-se que eram crianças pequenas. E aí eles estavam completamente exaustos e, bom, isso só por causa do esporte aquático. E eu também pratiquei kitesurf por muitos anos. Preciso voltar a praticar. Já faz 2, 3 anos que não faço, preciso mesmo voltar. Então, água é a nossa praia. E eu amo barcos. Eu amo barcos. Eu adoro olhar barcos. E sempre que estou em algum porto, eu caminho por lá e fico olhando para eles. Eu simplesmente amo. E este ano, sim, pensei comigo mesmo, vou tirar um dia de folga. E eu certamente não faço isso há uns 10 anos. Não consigo lembrar. Tiramos férias às vezes, mas mesmo sem a Petra, arrumei minha mochila, preparei algo para comer, sentei no trem, No trem, no metrô? no metrô. Esperei e escolhi um trajeto sem baldeação de propósito. Dizem que hoje em dia isso não é mais tão fácil. Fui a Düsseldorf para a feira, onde estão todos aqueles barcos incríveis. Eu queria passar um dia lá olhando para eles. E foi o que eu fiz, foi super legal. A gente se falou por telefone de vez em quando e eu contei as novidades e tal. E aí acho que já era 1h30 por aí. E vocês têm que imaginar, numa feira de barcos dessas, os barcos ficam praticamente no chão e são altos, tipo 1,60 m, cerca de 1,80 m do chão. E aí são construídas umas plataformas, e ao lado dessas plataformas ficam os barcos. E você pode subir por uma escada até a plataforma e depois ir até cada barco e subir neles. E normalmente eles ficam com a popa voltada para a plataforma, assim você pode entrar direto por trás do barco a partir da plataforma. E eu queria dar uma olhada em um barco que estava de lado na plataforma, ou seja, não dava para entrar direto por trás, você tinha que entrar praticamente pela lateral de trás, um pedaço da traseira. Era, eu acho, uns 50 centímetros, talvez 60 centímetros de largura, nada demais. E dali, praticamente direto para o barco. Primeiro pela lateral atrás, depois à esquerda, em cima do barco. E na verdade, totalmente normal. E você não pensa em nada. E eu já estou olhando assim, olhando para o barco e estou totalmente concentrado nisso. Só que havia uma pequena diferença de altura entre a plataforma e a superfície do barco. E aí eu fiquei um pouco preso, mas nada demais. Então, eu nem tropecei muito, só fiquei um pouco preso. E à minha direita vi pelo canto do olho, estava lá, achei que fosse um armário ou uma coluna, algo assim. E aí continuei andando, sem pensar muito, e queria me apoiar ali. E fui pegar ali, peguei no vazio. Era uma caixa de papelão. Sim, e aí ficou ruim. Então, eu realmente fiquei pensando várias vezes como foi exatamente, e agora consigo lembrar mais ou menos. Vocês têm que imaginar, eu estou em pé, perco o equilíbrio para a mão direita, tento me apoiar para a mão direita, mas não tem nada ali. Eu tento me segurar no vazio, mas confio que tem algo ali. Aí eu caio para a direita. E ali era uma queda. Era uma queda de 1 m, 1,70 m. E eu não tive tempo, porque tudo acontece muito rápido. Mas eu fiquei em pânico, com medo de bater a cabeça, o rosto de alguma forma cair lá embaixo. Tipo, mergulho de cabeça, mas sem água. E aí eu já estava meio inclinado no ar e instintivamente coloquei minha perna esquerda, porque a direita estava no ar. Aí ela desceu. Aí eu puxei minha perna esquerda porque eu queria juntar as duas para aterrissar com os 2 pés. Talvez ainda fosse desconfortável, mas ao menos estaria sob controle. E aí eu joguei a perna para frente. Então, a primeira fase foi de choque. O que está acontecendo aqui? A segunda fase foi, graças a Deus vou aterrissar de pé. E então, o impulso da perna esquerda foi para frente, para a direita, por assim dizer. Foi tão forte que acabei caindo para trás. E mesmo assim, não pensei em nada disso. Porque instintivamente acho que coloquei minhas mãos de lado e tentei me apoiar,
E antes de eu cair no chão, cara, eu nem sei como descrever, senti uma dor nas costas, como se estivesse me rasgando ao meio. Essa foi a sensação. Eu senti isso e não sabia o que tinha acontecido. Eu só senti, talvez, como se um cavalo tivesse me dado um coice duplo nas costas, né? Sabe? Quando eles chutam para trás. Sim, então, foi como se tivesse levado um impacto. E eu não sabia o que tinha acontecido. E então eu fiquei ali, de alguma forma, e meu corpo era só dor, e eu ainda não sabia o que tinha acontecido. E então eu meio que caí, porque eu estava pendurado uns 50, 60 centímetros no ar. E então eu estava em algo meio inclinado, fui me deslizando para baixo, centímetro por centímetro mesmo, porque eu estava com medo de me mexer, já que eu não sabia o que tinha acontecido. E então, enquanto eu estava escorregando para baixo, olhei um pouco para a direita, para trás, e vi, naquele barco para o qual eu queria ir, atrás, a gente vai mostrar isso também, uma construção assim. Aqui vocês veem um ferro que fica para fora, onde por dentro também tem o parafuso, por causa dessa estrutura de ferro, sabe? E aí eu caí lá de cima com tudo bem em cima dessa peça de ferro. Então, quando eu vi essa peça, eu fiquei caído ali do lado esquerdo no chão, né, as primeiras pessoas já começaram a parar e eu não conseguia me mexer. Senti uma sudorese fria pelo corpo todo, algo inédito para mim. Eu estava encharcado em, sei lá, 30 segundos ou algo assim. Fiquei ali deitado de lado esquerdo. Não me mexi, pois não sabia o que tinha acontecido. Tudo doía, era uma dor só, eu nem conseguia perceber os lugares específicos, não conseguia diferenciar. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Cara, o que passa pela sua cabeça nessa hora? Eu realmente gostaria de saber. Eu sabia que tinha acontecido algo realmente grave, algo que eu não esperava, tipo, eu não esperava a queda. E então, durante o voo, mas também não esperava que eu de repente caísse de costas numa posição inclinada em algo que parecia tão ruim. E eu estava simplesmente, tipo, eu ainda estava, de certa forma, eu estava calmo, mas eu estava morrendo de medo de tentar mexer meus pés, porque eu não sabia como estava lá atrás. Eu também não sabia como era a sensação de uma coluna esmagada. Não sabia nada disso. Eu só sabia que tudo doía muito, principalmente do lado direito do quadril. Também vamos mostrar uma foto onde vocês podem ver a faixa por onde eu escorreguei naquela peça de ferro ao cair. Não parece tão grave, mas dá para ver que foi o que eu ainda não sabia na época, né, ao lado da coluna vertebral. Bom, você também estava vestida, estava com um suéter grosso, estava com uma jaqueta, e aí já dá pra ver esse corte, então, certo? Sim, com certeza. Então eu fiquei lá, suando frio, as pessoas pararam e tinha um cara daquele stand de barcos que veio na hora e eu só falei: me deixa em paz, eu não quero me mexer, só por favor, não faça nada. Aí as pessoas pararam e logo chegaram uns. Como é que chama essas pessoas? Socorristas? Não, os socorristas ainda não tinham chegado, só vieram os seguranças antes. Ah, entendi. Eles pediram que as pessoas continuassem andando, pois logo se formou uma aglomeração curiosa. Fiquei lá deitado à esquerda e, após uns 10 minutos, pelo menos foi o que pareceu, ainda não queria mexer os pés. Veio um homem muito gentil. Muito obrigado a ele, eu não sei como ele se chama, eu não o conheço. Provavelmente era um médico de emergência, também lá para ver os barcos. E ele parou e me disse: não se mova, porque não sabemos o que aconteceu ali. E fez alguns testes de alguma forma e então disse: mexa seus pés, seus dedos dos pés. E aí eu não queria fazer isso, porque eu não queria saber qual seria o resultado desse teste. E aí eu mexi e funcionou. E então eu pensei: ok, não pode ser tão ruim assim. Sim, caso contrário, eu não conseguiria mais mexer os dedos dos pés. Então, você teve medo de ficar paraplégica? Sim, claro. Sim, então diga isso também.
Não precisa nem dizer. Bom, mas esses são medos que passam pela nossa cabeça e com todas as consequências. Tenho que dizer, eu sabia que isso poderia ter sido muito ruim, mas instintivamente eu também sentia, embora fosse. Eu era uma dor só e completamente encharcado de suor, com frio. Sim, mesmo assim, de alguma forma, eu não entrei em pânico. No início, não queria olhar para meus pés, mas era algo intelectual. Só de sentir, posso dizer isso. Isso foi uma questão de lógica. Algo deve estar quebrado e por isso você não consegue mais. Mas pela minha sensação, intuitivamente, eu meio que pensei, está tudo bem, embora doa pra caramba. E aí, de vez em quando, eu ficava pensando se era assim mesmo. Quando a gente se machuca feio, às vezes tem a sensação de que não é tão grave e depois percebe que é sério mesmo ou algo assim. Eu não sabia disso, mas nunca vivi algo assim. Acho que sim, porque. Então, o que você também sabe é que quando se tem um acidente assim, a pessoa realmente fica em estado de choque no começo. Isso significa que você tem um instinto absoluto de sobrevivência dentro de você. E por isso talvez você veja as coisas primeiro, não do jeito que elas realmente são, talvez. Sim. Então, por isso é bom que seja assim, que a gente não entre em pânico logo de cara. Então, apesar de tudo, ainda estamos ali enquanto estamos nesse evento de choque. Então você quer dizer que mesmo se algo muito ruim tivesse acontecido, eu ainda assim não teria percebido. Primeiramente, Naquele momento, não. ainda bem que eu não sabia disso na hora, senão talvez teria entrado em pânico. Mas foi o que pensei. Então, apesar de eu não saber o que era, né, Ra? E apesar de toda essa incerteza, de alguma forma eu estava calmo. Mas Eu percebi, meu corpo estava surtando por causa desse suor frio. E já estava claro que ele, o corpo, não gostou do que estava acontecendo, mas de alguma forma eles então começaram a chamar um médico de emergência. sim, mas já foi bom que esse médico de emergência, esse colega meu, estava lá e disse: mexa seus pés e pernas para que você sentisse então que ali está. Ainda não consegui mexer as pernas. Sim, mas se você mexe os pés, também consegue mexer as pernas. Então ele também me acalmou um pouco. Ele disse: Olha, se você tiver sorte, não aconteceu muita coisa. Mas agora espere, não se mova e aguarde o socorro. Depois ele foi embora com a família dele. Então, se ele ouvir isso por acaso, muito obrigado, isso me fez muito bem. Seu cuidado, sim. E então eu continuei deitado. E então, em algum momento, toda a equipe chegou, ou seja, o plantão de emergência, o médico de emergência. Médica de emergência. A médica de emergência era muito simpática. Também agradeço muito à médica de emergência que não conheço. Ela estava com outras pessoas e fizeram o mais importante, como você disse. Não se mova, porque se houver alguma coisa, então se mexer não é bom e é muito perigoso. Primeiro fiquei deitado. Eles mediram minha pressão e outros dados e me informaram que estava tudo certo até então. E se eu tinha doenças pré-existentes e tal. E aí eu disse: não, você bebe álcool? Não, fuma? Não, não. Aí eu disse: eu levo uma vida totalmente saudável e faço muito esporte. Sim, sim. E isso porque eu já tinha a sensação de que isso poderia ter tido uma boa influência em toda a história. E então ela disse: sim, então a minha ideia urgente, minha sugestão, vamos colocá-lo cuidadosamente em uma maca agora e levá-lo para a emergência aqui no hospital, na clínica. Ou o que vocês têm aí em Düsseldorf. Mas de alguma forma eu tenho que dizer assim: eu não estava com vontade de ir para nenhuma emergência. Eu simplesmente não estava com vontade. Eu não queria ir lá porque eu não gosto muito de hospitais. E eu também não sentia que precisava ir lá. Por favor, isso é muito importante agora, não me usem como exemplo. Também acho. Se estiver ouvindo, comente sobre isso. Tudo bem, nós já conversamos e eu já te conheço. Isso foi mais tarde, quando conversamos. Sim, mas também discutimos se você deveria ir para a clínica ou não. Quero dizer outra coisa agora. Então, é isso que eu quero dizer agora.
Mesmo que você não esteja no hospital agora, eu recomendo a todos que passam por algo assim, por favor, procurem uma clínica. Porque assim, a gente simplesmente não sabe. Existem tantas coisas que podem ter acontecido e que por causa do choque que você sofreu, talvez você acabe não percebendo naquele momento. Podia ter tido hemorragias internas, lesões internas, você não sabe, pode acontecer alguma coisa depois também. Eu não sei como você caiu com a cabeça, isso também pode. Acabei de perceber isso. Eles sempre perguntavam: você ficou inconsciente? Sim, mas eu estava totalmente consciente. Sim, mas... Nem um pouco. Sim, é uma boa pergunta, mas a gente não sabe com 100% de certeza. Por isso, meu pedido é, não façam como o Roland e digam, não, eu não vou. Por favor, vão a uma clínica, assim vocês terão essa segurança para vocês mesmas, caso algo assim aconteça. Porque eles verificam tudo direitinho. Eles podem dizer, ok, fiquem uma noite para observação e no dia seguinte vocês já podem ir para casa. Esse teria sido o caso com Roland também, mas Roland é realmente especial, para ser sincera. Não, eu tive, mas era uma ótima médica de emergência, viu? Ela disse com toda certeza: o senhor é o chefe, mas se não quiser ir, precisa assinar para mim. Mas naquele momento eu ainda não tinha certeza se deveria ir ou não, porque ao mesmo tempo eu não queria correr um grande risco. E depois de um bom tempo, já tinham se passado uns 20, 30 minutos. E então, eles então construíram uma espécie de escudo protetor, junto com outras pessoas da feira. Eles copiaram porque todos queriam ver o que acontecia, os pedestres paravam curiosos. E então eu disse para a médica: olha, eu gostaria de tentar me virar de costas. Ela me olhou e perguntou: você sente isso assim? Sim, eu tenho a sensação de que gostaria de me deitar de costas. Ela também me contou isso. Eu só pensei, lá está ele de novo. Dormir de costas, já que você sempre prefere essa posição. Eu pensei, se alguma coisa estiver rachada, quebrada, rompida, seja o que for, deitado de costas é como se fosse o nosso alinhamento, por assim dizer. Por isso é como você falou, indicamos dormir de costas em colchão bem firme, Sim? porque aí eu sei, naquele momento em que estou deitado de costas, a minha coluna se alinha de uma forma muito boa, e por isso eu queria ficar deitado de costas. E foi o que eu fiz, porque nossa, isso doeu pra caramba. Eles também queriam me dar um analgésico, mas eu disse que não queria, nunca tomei analgésico. Na minha vida, talvez, sei lá, no meu acidente de carro grave que tive naquela época, talvez sim. Sim, tipo quando você quebrou o calcanhar, por exemplo. Isso também deve ser considerado. Por anos evitei e não quis tomar analgésicos. Eu também sentia que não era tão grave a ponto de eu realmente precisar de algo, como se eu fosse desmaiar ou algo assim. Quer dizer, foi intenso, realmente intenso, mas deu para aguentar. E aí eu fui me virando de milímetro em milímetro, de costas com as pernas dobradas, para que a coluna lombar ficasse aliviada junto com o flexor do quadril e tal. Eu não sabia o quanto ele estava tenso, e isso já estava na minha cabeça. Conheço esse problema de muitos pacientes. Após esses acidentes, o corpo cria, ou em acidentes assim, o corpo cria tensões de proteção, sabe? Tensões de choque para se proteger. Ele simplesmente se fecha. Por isso pensei, ok, flexor do quadril, não sei como está agora. Você deita de costas com as pernas dobradas. E aí eu senti atrás, quer dizer, minha principal dor era atrás, no quadrado lombar. E para explicar para vocês, fica na parte de trás da pelve, atrás, ao lado da coluna, na borda superior. O músculo sobe ali, meio na diagonal, até a coluna, até a região lombar. Foi aí que doeu em mim. Ele também travou, simplesmente. Tinha uma cãibra constante ali, eu não consegui tirar, tentei respirar, não adiantou, era uma cãibra constante. Então, o músculo realmente sofreu, ele simplesmente travou e pronto. Aí eu fiquei deitado de costas, pensei, ok, deitado de costas, até que deu para aguentar. E aí eu estiquei as pernas, me deitei todo esticado e isso também deu certo. Ela perguntou, não quer ir à clínica agora só para ver o que está acontecendo? Mas eu não estava com vontade de ir para a clínica. Entrar lá, fazer exames nesses aparelhos e depois ter que passar a noite lá. E tal, eu não queria nada disso. E também não sentia que... Você queria ir para casa comigo, né? Sim, na verdade sim. Na verdade sim.
Na verdade, sim. Mas eu ainda não tinha te ligado, isso foi depois. Depois de um tempo, já tinham se passado cerca de 40 minutos. Eu tive a sensação de que isso já tinha acontecido, mas que agora não ia acontecer mais nada. Senti que tinha alcançado um estado que ficaria assim por enquanto. E você sentiu isso só aqui nas costas, no quadril. Ali era o principal ponto. Quer dizer, ali era o principal ponto. Quer dizer, Pelo menos era o que você pensava. as costas inteiras. As costas inteiras eram uma dor só. Mas ali doía de verdade. Se eu tivesse tomado um analgésico, seria por isso. Ok. E então eu quis me levantar. E aí eles ficaram nervosos. Tem certeza que quer levantar? E se tiver algo? E aí eu só disse: sabe, eu entendo um pouco dessa área e na verdade confio no meu corpo. Nesse sentido, se tivesse realmente algo muito quebrado, rasgado, apófises transversas ou espinhosas quebradas, seja o que for, ou costelas quebradas, ou até mesmo algum problema em um corpo vertebral. Que então o corpo, através da dor, ao fazer um movimento que sobrecarrega essa fratura, projeta a dor, ou seja, sente ainda mais dor naquele local, como um aviso para evitar o movimento. Isso eu já internalizei faz 30 anos, totalmente. Então eu sempre confio nisso e também sempre digo isso aos pacientes. Você pode confiar no seu corpo, a menos que esteja sob efeito de analgésicos fortes. Ou seja, essa percepção de si mesmo está prejudicada. Mas, fora isso, confie no seu corpo. E isso eu preguei milhares de vezes, certo? E então aconteceu comigo mesmo, ficou na minha cabeça. E eu disse para a médica de emergência, para a médica do serviço de atendimento móvel de urgência: olha, eu acho que se meu corpo tivesse algo mais grave, eu nem conseguiria me mexer, nem conseguiria ficar de pé. E eu tentaria se estiver tudo bem para você. E então ela disse: olha, ela não consegue entender. Eu seria o chefe e talvez ela também me conhecesse. Eu realmente não sei de nada disso. Também não importa. Não nos conhecemos. Talvez por isso ela tenha exagerado. Bem, o homem entende de dor. Acho que não. Não sei, eu também não sei. Então pode ser que ela te conhecesse, mas ela também sempre dizia, primeiro, que você é o chefe, então pode ser que ela talvez realmente te conhecesse. Mas ela também sempre ressaltava que, na verdade, você deveria estar na clínica. Ela precisava fazer isso. Eu disse que entendo. Com certeza. Você precisa repetir isso sempre. Sim. E por dentro, na verdade, eu fiquei aliviado. Eu fiquei aliviado por ela não dizer, sabe de uma coisa, querendo ou não, eu tenho a responsabilidade, né? Eu levo ela até lá agora. Porque eu não teria descartado totalmente que talvez isso até funcionasse assim. Eu não sei. Então, como continuou? Sim, então eu me levantei. Isso levou uns bons 10 minutos, eu acho. Mas eu me levantei e tudo doía barbaramente, ainda mais do que deitado. Mas eu me levantei. Eu fiquei de pé, tinha que me mexer um pouco o tempo todo, não conseguia ficar parado. E acho que aí eles também perceberam. Ok, ele está de pé. Você também não desmaiou, porque isso acontece quando realmente não dá. E aí eu te liguei e disse: Petra já conhece essas ligações. Eu odeio ela. Quando alguém liga, Petra, não se preocupe, não aconteceu nada. Não fique tão nervosa. Não fique tão nervosa, eu ainda me lembro. História rápida. Em algum momento a Petra está sentada no consultório, Na consulta. na consulta, e meu filho mais velho, né, o Raul, quantos anos ele tinha na época? 13. Não sei, algo como 12 ou algo assim, 12, 13. Mais ou menos isso. Aí a Petra liga. Mamãe, mamãe, não se preocupe, não se preocupe, não aconteceu nada, não se preocupe. Não aconteceu nada com a gente. De verdade, mamãe. O que aconteceu? Meu filho mais novo entrou no carro da Petra no pátio e com seus, sei lá, 10, 11 anos, confundiu o freio com o acelerador no pânico e quando quis frear, pisou fundo no acelerador e bateu na parede. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Quer dizer, com o carro sim, mas tanto faz, não aconteceu nada. E essas ligações, elas aconteceram com mais frequência ao longo do tempo, talvez assim, 6, 7 vezes. E você estava lá então. Aí eu imitei o Raul. Sim, aí eu liguei. Petra, fica calma, não aconteceu nada, está tudo bem.
E aí você provavelmente ficou meio mal, né? Sim. Bom, aí eu conversei com a Petra sobre isso. E o que você me disse? Eu nem lembro mais o que você me falou. Bem, você já me contou que é ali, ao lado da sua coluna, na região torácica, que você sente alguma coisa ali. Ah, foi aí que começou também. Sim, sim. Foi aí que começou. Verdade. Sim, sim, a princípio, isso não era tão perceptível. Por causa do barulho vindo da piscina, isso meio que foi abafado. Realmente louco, sim. Sim. E aí eu fiquei parado e pensei, bom, não pode ser muita coisa agora. E também sei por experiência e por conversas com muitos médicos, inclusive com Eckbert, que é cirurgião de trauma, sim, que sempre me conta como as pessoas chegam depois de acidentes de carro e o que ainda assim não está quebrado, mesmo quando coisas muito piores acontecem. Sim, que a coluna vertebral, isso também é uma informação importante para vocês. A coluna vertebral está envolvida em uma rede totalmente densa de fáscias, de ligamentos, de músculos. Eles precisam estar treinados. Falaremos disso depois, mas na verdade há tanta estabilidade ali que algo muito específico precisa acontecer, embora no meu caso pudesse ter sido algo pontual. Sim, por isso. De qualquer forma, Mas durante a conversa, durante a ligação, era sobre clínica sim ou não, e também já suspeitávamos que talvez tivesse algo errado com suas costelas. E depois que eu verifiquei algumas coisas com você e eu realmente te conheço muito bem. perguntei pelo telefone para que ninguém pense. Verifiquei batendo fisicamente, foi só perguntando pelo telefone. Ah, sim, mas sim, ok. Então perguntei, claro, perguntei. Para mim estava muito claro que você ou tinha fraturas nas costelas ou contusões graves nas costelas. Depois, claro, é sobre isso. Então, você tinha uma pressão arterial estável, seu pulso estava normal, sua saturação de oxigênio estava boa. A médica de emergência te explicou e falou tudo isso. E então eu só fiquei pensando. Com uma costela, não importa se você tem uma fratura de costela ou uma fissura, ela também, aliás, acho que te examinou com o estetoscópio, porque com uma fratura de costela pode acontecer um pneumotórax, ou seja, o colapso do pulmão, mas você também não teve isso, né? Por isso não houve nenhum sinal de alerta. E então acho que conversamos por telefone 2 ou 3 vezes e decidimos que você deveria simplesmente pedir para alguém te levar para casa. Sim, eu não sabia disso na época. Eu tinha minha passagem de trem, mas se eu conseguiria viajar de trem, não faço ideia. Isso acabou sendo diferente, com certeza. Em certo momento, a médica de emergência disse: Ok, não, ela foi chamada, mas a próxima coisa já tinha acontecido. Sim, ela ficou de repente muito nervosa e disse: Já está na hora, ok, você quer ir para a clínica agora? Quer? Eu disse: Não, eu não vou e também assinei isso. Toda a papelada foi feita para garantir a segurança da mulher e dos envolvidos. Aproveito para agradecer novamente a todos que cuidaram disso, foi realmente incrível. Eu me senti totalmente bem cuidado. Bem, e então eles foram embora, e aí eu fiquei lá, tinha tipo um sofá colocado para as pessoas, e eu fui até lá. É assim que se fala, passo a passo. Subir a escada não foi nada fácil, porque eu tinha caído e agora tinha que voltar para o palco. Me sentei e deixei tudo me afetar por um momento. Também pensei, será que vou de trem para casa agora? Mas aí eu estaria lá com a minha mochila e eu não conseguia carregar. Aí eles me ajudaram. E então eu decidi que ia deixar alguém me levar para casa. Ou seja, não ir de trem, mas sim deixar que me levassem para casa. E foi isso que eu fiz. Eles cuidaram muito bem de mim lá e também me levaram de carro pelo recinto da feira, do começo até a entrada, onde então um Uber veio me buscar. E aí eu só disse para ele: por favor, liga o aquecimento do banco, mas eu não conseguia entrar na frente. Tive que sentar atrás e atrás não tinha aquecimento no banco. Mas, graças a Deus, eu tinha levado minha jaqueta de penas e estava comigo. E aí eu me enfiei lá dentro, é assim que se pode dizer. E pedi ao motorista para não fazer curvas bruscas, não acelerar forte, e, se a estrada estivesse esburacada, para ir bem devagar.
E assim nós nos arrastamos de Düsseldorf até Bad Homburg, mais ou menos. Ele foi obediente, dirigiu a 90 ou 100 e deu tudo certo. De vez em quando, por estar com fome, pensei, sentir fome também é um bom sinal. Com certeza. Aí eu ainda parei no posto de estrada, comprei algo para comer e eu só ficava feliz de poder sentar e não precisar me mexer. E foi nesse estado que eu cheguei aqui. Graças a Deus, finalmente chegou o momento em que você estava lá. Eram 18 horas e eu saí na hora. Sim, e isso foi realmente... Eu fiquei extremamente assustada. Por quê? Porque você, de alguma forma, para mim, parecia pálida, tipo pálida mesmo. Ok? E eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo com você? E você não saiu do táxi. Você saiu como um homem muito velho. Então, eu também fiquei envergonhado. Eu sei disso, mas não é sobre isso agora, porque a história vai ficar muito, muito fofa agora. Então, você desceu do carro como um senhor bem idoso e também andou bem devagar, bem cauteloso. Mas eu sabia, você não se mexeu o tempo todo. Você precisa primeiro voltar a mexer seu corpo normalmente. Aí você já entrou aqui, já subiu as escadas e então começou a andar de forma um pouco mais normal. Ok. E então eu disse, Roland, eu sei, você não quer tomar analgésicos, mas vou te fazer uma sugestão agora, porque se esse analgésico ajudar, então a gente sabe que tudo vai ficar bem de novo, porque quando a dor é muito forte, um ibuprofeno 400 não ajuda de verdade. Sim, eu te dei esse remédio e foi totalmente louco. Depois de meia hora, só pela aparência, você já estava como antes. Roland, você estava bem cauteloso. Sim, espera, você estava andando bem devagar. Sim, mas mesmo assim você já tinha aquela outra energia de novo. E nós também ligamos para o Egbert nesse meio tempo. Para entenderem, Egbert é um bom amigo que aplica nossa terapia com entusiasmo na Áustria. Dr. Egbert Ritter. Sim, exatamente. Olá, Egbert, caso você esteja ouvindo. E esse é o cara para quem eu sempre ligo quando tem coisas que eu não consigo avaliar. Sim, também com pacientes. Exatamente, exatamente. E então fizemos a sessão de vídeo ao vivo, sim, chamada de vídeo pelo WhatsApp, e mostramos primeiro como estava. O curativo era para uma lesão leve, mas dava para ver que eu praticamente bati com 5 centímetros de distância da coluna naquela quina. E graças a Deus não foi na coluna, porque isso teria sido ruim, por isso tive muita sorte. E aí eu comecei a andar e tinha que fazer alguns movimentos. E ele perguntou, onde você sente a dor agora? E ele avaliou isso muito bem, mesmo à distância lá da Áustria. Ele disse, Roland, você provavelmente tem o que pode ser 2, 3 costelas quebradas e talvez apófises transversas. Trincadas sim. Embora ele diga trincadas, isso não faz diferença nenhuma, no final das contas, porque está tudo tão bem enfaixado. E o mais importante para mim era, ele disse, não importa se está quebrado, se está trincado ou se algo está rompido. Ou apenas machucado. Sim. Não há o que fazer, apenas espere cicatrizar. E por isso, porque eu também perguntei para ele, devo ir a algum lugar aqui em Frankfurt ou em Bad Homburg? Ele disse, se quiser pode ser agora, não é mais seguro. Mas ele disse que isso seria apenas acadêmico. Exatamente. Sim, só para saber mesmo. Sim, e eu também não sou totalmente inexperiente nessa área. Eu já cuidei de muitas pessoas que quebraram costelas ou tiveram contusões nas costelas. E eu só sabia, contusões às vezes doem mais do que uma fratura, do que uma quebra. E eu sabia que leva de 6 a 8 até 10 semanas para que essas pessoas possam se mover normalmente de novo. E pensei, ok, então agora o Roland só precisa mesmo, né? Deitar, sentar. Uma pausa forçada para descansar, por assim dizer. Nós já conhecemos isso, já aconteceu comigo algumas vezes. Então eu também acho isso louco. De novo fiz demais, embora o que eu achei meio injusto, sabe? Porque é uma pausa forçada para descansar. Me dei uma pausa e fiz algo diferente por um dia. Mas esse você realmente mereceu. E mesmo assim, justamente nesse dia acontece uma coisa dessas. Tudo bem, só digo que você realmente precisa disso, né? Um pouco mais. E disseram, olha,
Você tirou um dia de descanso. Agora tira umas 8 semanas de descanso ou algo assim. Mas aí eu também, quer dizer, eu não estava nem um pouco afim disso. Mas por outro lado, eu conseguia ficar em pé por uns 2, 3 minutos. Sim, eu sempre precisava sentar, era sempre igual. Verdade. E agora que eu percebo, você sempre se sentava no canto do sofá de algum jeito. Isso, eu colocava várias almofadas no sofá e ficava meio deitado. Assim era suportável. Sim, você me disse que estava tudo bem. Então, essa dor na parte de trás da bacia ainda estava lá, ainda era bem forte. Então isso também foi. Isso tudo. Isso foi se desenvolvendo ao longo dos dias. Nos primeiros 1, 2, 3 dias, onde eu também. Então, eu realmente tenho que dizer isso. Como eu posso dizer? Nos últimos 20 anos não senti dor. E nós lidamos muito com dores, nós tratamos pessoas, ajudamos elas e assim por diante. E então eu pensei, obrigado, querido Deus, por finalmente me dar uma dor. Então, nada grave, vai sarar, mas para que você sinta como as pessoas se sentem com dor. E que também, sempre digo, se estiver ruim, tome um analgésico, mas não torne isso uma solução permanente. Mas então sentir como essas coisinhas realmente fizeram com que eu me sentisse melhor por meio-dia, isso já foi uma boa experiência. Sim, então isso mudou um pouco a minha visão sobre analgésicos. Ainda acho que isso não pode ser uma solução permanente, só se for inevitável. Não é indicado tomar algo assim despreocupadamente e por tanto tempo, mas por curto período não vejo problema. Perguntei para Petra, minha médica, se tomar uma vez já faria mal ao estômago. Ela disse: esquece isso. Totalmente louca. Sim, outras pessoas tomam isso por anos, e aí eu relaxei em relação ao meu uso de analgésicos. Pode ser assim? Isso também é muito bom. Mas o que também aconteceu foi o Eckbert disse: então, Roland, amanhã, ou seja, no domingo, teria sido. Você se sente incrivelmente mal. Você realmente está mal, porque seu corpo vai doer em todo lugar. E eu ainda tenho. Também programei o despertador à noite para garantir que nada havia acontecido com meu Roland. E para não perdermos nada, já que não fomos à clínica, eu sempre dava uma olhada em você, você nem percebeu, você dormiu super tranquila, apesar de tudo. E aí você acordou de manhã, e então você veio até mim, ao meu encontro. Eu já tinha levantado e perguntei, como você está então? Porque eu pensei, você não consegue levantar, você geme de dor. Foi assim que eu imaginei tudo isso. Ele ficou parado. Você lembra do que me disse? Esqueci. Você esqueceu? Na verdade, estou bem. E eu disse, como assim, o quê? E ele disse, sim, para mim dói ali atrás, você precisa dar uma olhada de novo, ali atrás, à esquerda, ao lado da coluna torácica, ali. Exatamente, o local foi piorando cada vez mais. Total, doeu muito, e ali atrás na bacia, mas talvez já esteja melhorando. E aí eu só pensei, isso não é possível. E aí ficou claro para mim que toda a sua vida até aquele momento tinha muito a ver com como você se sentiu naquela manhã. Porque, na verdade, não ficou realmente pior depois disso. Era aquela dor na coluna torácica, então, ou você quebrou 2 ou 3 costelas, ou teve uma contusão forte. Sempre senti como um buraco dolorido. Foi assim que descrevi. Depois ligava para Eckbert a cada 2 dias. Buraco dolorido. Empolgante. Sim, isso foi realmente. Eu senti. Eu ainda não tinha ouvido isso de você agora. Há um vazio que dói. Sim. E isso foi realmente doloroso. E esse também foi o motivo pelo qual eu então, por dia, um dia não, mais ou menos assim, com esses analgésicos. Sim, no começo você tomava 2 vezes por dia. Eu também achei totalmente normal, estava totalmente certo, mas o que também foi super interessante. E aí eu também gostaria de falar sobre isso novamente. Foi assim mesmo, na primeira semana você mal conseguiu trabalhar. Meu filho me deu um romance de presente, então li um pela primeira vez em 30 anos. Dos 3 romances, quantos você leu? Ele me deu 3, eu li um. Porque você voltou a trabalhar, mas no começo Na primeira semana, você não conseguiu. também deu certo, né? Porque aí ficou claro pra mim de novo como as pessoas são totalmente punidas, dor constante, crônica e permanente. Você é dominado por isso.
Sim, porque você pode. Eu só conseguia ler algumas páginas às vezes e parava de novo. Mas escrever, ler ou estudar literatura técnica não teria sido possível. Isso era simplesmente demais, e por isso também foi uma boa experiência. Como as pessoas ficam mentalmente tirando a dor, elas ficam incapazes de trabalhar, ou seja, no fim das contas, incapazes de viver, incapazes de sentir alegria. Não resta mais nada que seja de alguma forma normal. E sentir isso de novo em mim, sabendo que tem um fim à vista, é incrivelmente valioso. E essas pessoas também acabam sendo afastadas do trabalho porque não conseguem se concentrar no serviço. Com certeza, eu entendo perfeitamente. Você consegue entender isso agora? Porque eu acho que se alguém nunca sentiu dor ou quase nunca sentiu dor na vida, E quero dizer, isso é outra coisa também. Sim, porque eu já tentei, tem como alongar isso de alguma forma, porque normalmente eu resolvo todas as dores com alongamento, isso é outra coisa que aprendi também. Eu resolvo tudo com alongamento. Assim que algo dói, eu alongo até passar. Sim. E aí comecei a alongar e parei logo em seguida, porque aquilo começou a gritar de dor. Aí eu disse: ok, meu corpo está me dizendo para não alongar isso. Lá está essa função novamente. então também existem fases na vida, quando algo assim acontece, em que o corpo realmente precisa de descanso e cuidado. Porque isso é algo que você sempre diz, a gente pode tentar e assim por diante. Bem, mas você também precisa ver uma diferença. A diferença é que isso foi um acidente. Exatamente. E em caso de acidente, na verdade, é totalmente normal, do ponto de vista da evolução, sentir a dor. Poupar-se o mínimo possível. Sim, não começar a se movimentar assim que for possível. Fiquei deitado essas 3 semanas. 3. Engordei 3 quilos ou quase 4 quilos. Mas isso fica bem em você, Rolando. Sim. Só por isso já dá para ver o que acontece com o metabolismo. Você não comeu mais nada, né? Não, mantive a comida igual, mas de um dia para o outro parei de me movimentar. Eu não consegui fazer exercícios, fiz meus exercícios de respiração deitado na cama, de costas, porque simplesmente não dava. Bom, de qualquer forma, na primeira semana eu fiquei deitado, li romances, e a dor, na verdade, não mudou muito. Foi simplesmente muito doloroso. Na segunda semana ficou ainda pior, porque aí as costelas começaram a aparecer de verdade no canto superior esquerdo, próximo à coluna torácica, mas a pelve inferior direita melhorou aos poucos. Então você já começou a trabalhar no nosso livro novamente? Sim, exatamente. Na segunda semana, eu simplesmente abri o laptop e, deitado, comecei a digitar um pouco no laptop. E então, na sexta-feira, na segunda semana, meu marido voltou para o estúdio e você estava gravando. Sim, mas preciso acrescentar isso, você fala como se fosse assim. Eu disse que o problema é que preciso gravar vídeos, mas não para publicar. E então eu disse: naquela sexta-feira vou tentar, mas não quero fazer nenhum exercício. Ainda não dá, porque eu só queria aproveitar o fim de semana. E aí eu gravei alguns vídeos, em pé, mas admito que precisei tomar analgésico novamente por ficar tanto tempo assim. Começou a doer imediatamente, mas até que foi tranquilo. Aí eu também falei: gente, vocês têm que me avisar na hora, se eu não estiver sorrindo ou se não estiver com um bom humor. Eu preciso desse aviso na hora, porque estou meio sentindo dor e meio prestando atenção no que estou falando. Porque isso realmente tira a capacidade de pensar, tira a atenção. Absolutamente. Sim. Ainda tive o final de semana e a semana seguinte. Na terça-feira foi o dia em que eu queria tentar de novo gravar vídeos, inclusive vídeos de aplicativos, com um treino de domingo, uns 30 minutos. Eu já tinha tentado 3 vezes antes de me deitar de costas, não foi nada bom. A ideia doeu muito mais durante 3, 4 horas depois, 3 vezes, do que já doía normalmente. Nesse dia, selecionei os exercícios do treino e simplesmente não fiz o que eu não conseguia. E acho que consegui lidar com isso muito bem. Acho que as pessoas que assistem esses vídeos de exercícios e também participam, se elas fizerem as contas depois, ok, ele sentiu dores ali, mas eles nem conseguem entender isso, porque agora eu já estou bem profissional nisso. Sim, legal. Sim, por dentro está uma bagunça, mas por fora é o Roland sorridente.
para que vocês fiquem bem e possam fazer os exercícios com diversão. Então, Mas há uma lição muito, muito importante em toda essa história. conte. Muito simples, eu sempre faço isso com a imagem. O corpo, os músculos deveriam ser como um bambu. O corpo precisa se mover como bambu, não como carvalho. Essa é uma imagem muito bonita. Porque o carvalho é realmente muito forte, mas se ele não for forte, ele quebra. Mesmo que ela seja muito forte, se a força for grande demais, ela também quebra. O bambu, quando vem um furacão, ele se curva e quando o furacão passa, ele se levanta de novo. Isso é bonito. Isso combina com você, fica bem em você. E por quê? Eu venho trabalhando nesses músculos há décadas e eu não quero nem saber. Então eu tenho duas coisas me impediram de ter um problema sério. Uma das coisas foi sorte ou providência. Obrigado lá em cima, muito obrigado por eu ter chegado a esse limite. Acho que já mostramos isso antes. Que isso foi de 3 a 5 centímetros ao lado da coluna, porque se eu tivesse batido a coluna diretamente nessa borda de ferro, sim, eu prefiro nem pensar nisso. Com certeza não teria sido nada legal. Provavelmente eu teria ficado mais tempo em Düsseldorf. Foi isso. Obrigado lá de cima, não era para ser, graças a Deus. E a outra coisa, se eu não fosse tão treinado como sou, isso é para vocês. Foquem no aprendizado e no lado positivo. Então, todos que ainda não fazem nossos exercícios, por favor, comecem a fazer nossos exercícios. Tenho 68 anos e observo outros da mesma idade. Se eles sofressem essa queda, com certeza teriam várias fraturas, se não algo pior. E eu acho que o principal que me salvou nessa queda toda, além da sorte de ter caído um pouco de lado, foi ou é que eu simplesmente estou super bem treinado. E é o seguinte, eu não estou só alongado. Eu não só sou flexível, mas também nos nossos exercícios, né, a gente inclui o treinamento de força junto com o alongamento. E essa combinação, eu acho que foi essa combinação que me fez conseguir isso. Vamos fazer rápido agora, porque esse podcast já está bem longo, né? Então agora é praticamente a terceira semana terminou. Hoje faz exatamente 3 semanas desde que aconteceu. Já posso voltar aos exercícios. Deitar de costas na cama, isso eu esqueci de contar. Na cama sempre era muito bom, porque assim que eu deitava de costas na cama e também, provavelmente por causa da mente, sentia que agora estava tudo bem alinhado, eu me sentia bem. Assim que eu levantava e nas primeiras 2 semanas virar à noite, isso era o inferno, quase impossível. Sim, sempre levava muito tempo até eu conseguir me virar novamente. De certa forma, se eu pensar bem, faz 3 dias que comecei de novo, comecei a gravar vídeos na terça-feira. Tenho certeza que nos últimos 3, 4, 5 dias, estou me sentindo muito melhor tão rápido porque estou me movimentando de novo. Também acho. Acho que é isso, né? O metabolismo voltou. Eu já comecei a fazer agachamentos. No segundo dia, só para ver se dava, fiz 10 flexões. Você disse que eu estava maluco, mas nada de ruim aconteceu. Sim, mas depois sentiu dor. Sim, mas não é nada grave. Acontece, mas não é colapso. Não, isso não, mas foi tão imprudente. Não, porque isso é muito importante para mim, ver até onde ainda dá para ir. Mas de qualquer forma, se vocês quiserem aprender algo com o acidente que eu tive, por favor, façam esses exercícios, deixam o corpo flexível e forte ao mesmo tempo, porque uma musculatura que é treinada assim, vocês vão envelhecer de uma forma completamente diferente. Quero continuar assim por mais tempo e ver até quando a providência permitirá. Sim, mas eu acho que se eu começar de novo com os exercícios agora, eu só parei por 3 semanas, ainda dá tempo. E aí eu volto rápido ao nível de antes. E então continuo desse jeito. Com isso, o objetivo, que também sempre formulamos no aplicativo, é dizer que queremos, com 99, ou o que cada um decidir para si, jogar futebol, andar de bicicleta e dançar com netas e netos.
Eu não quero dizer um número para isso, porque eu simplesmente fico sempre feliz. Sim, eu ouvi que cada um pode escolher isso. Sim, mas tudo bem. Podemos dizer de outro jeito. Quanto mais envelhecemos, mais queremos ser livres da dor e manter a mobilidade. Sim, e isso também é possível. Mas o que eu aprendi agora? Acidentes realmente têm um impacto enorme. E se as coisas piorarem, aí já era o planejamento. Exatamente. E por isso acho que tem duas coisas que vocês talvez também possam levar com vocês e que nós com certeza vamos levar. Especialmente talvez o Roland, que sempre acha que é indestrutível. A vida pode realmente mudar de direção muito rápido ou até mesmo acabar de repente. Por isso, viver cada dia com gratidão eu acho muito importante. Também ser um pouco mais atenta. Estar consciente era isso que eu queria dizer. Sim, estar consciente e atenta. E claro, tudo aquilo que sempre falamos para vocês em cada vídeo e também escrevemos em todos os livros, realmente colocar isso em prática para vocês mesmas. Então, esse estar consciente e atento é totalmente importante, porque eu trabalho nisso sim, na verdade eu trabalho para estar consciente 24 horas por dia. Mesmo dormindo, podemos estar conscientes, mas o principal é manter a consciência enquanto estamos acordados. E eu não estava consciente quando entrei nesse barco, porque eu estava fascinado pela nova tecnologia, porque parecia tão bonito. Eu não estava em mim, eu não estava consciente, eu estava no barco. E isso não teria acontecido, se teria, se tal, sim, mas tanto faz. Mesmo assim, só para deixar isso claro para mim agora, nós temos que conseguir, nós dois. Vocês também, se quiserem, sim, que não importa o que façam, que estejam conscientes. O importante é sempre estar consciente, independente do que homem ou mulher façam. Então, isso significa que eu vou entrar nesse barco. Também estou animado para ver o que vou encontrar lá agora. Mas eu estou consciente de que estou andando ali, que há um degrau, que há um precipício e assim por diante. Estar consciente é um exercício. Sim, eu acho que no final das contas isso não significa nada além de sempre colocar o foco no momento presente. Sim, exatamente. No momento, naquele momento, você está consciente. Então, não estar aqui e já pensar no que tem que acontecer depois e coisas assim. Mas não é tão fácil porque nós também somos humanos e pensamos rápido e tem tanta coisa e queremos acompanhar tudo. Mas a gente realmente pode praticar isso e por isso você tem razão. Sim, estou curiosa. Estou curiosa. Pela reação de vocês. Pela reação de vocês e, claro, fiquem à vontade para deixar avaliações no Apple e no Spotify para o nosso podcast. E sim, Roland, acho que é muito raro alguém ter tanto tempo para contar sobre o seu acidente. Mas eu acho que nesse contexto, com você sendo aquele que realmente redefine a dor de uma forma diferente... Aprende a conhecer de outra forma. Aprende a conhecer de outra forma, mas também tem soluções para a dor e acabou de passar por isso você mesma. É muito importante que você tenha tido tempo suficiente para poder explicar isso. Porque eu acho incrível que esse homem, depois de 3 semanas, esteja assim, como se nada tivesse acontecido. Isso é simplesmente... Também agradeço lá em cima e a você por sua determinação, que, para ser sincera, às vezes pode ser um pouco irritante, porque você realmente leva tudo até o fim. Sim, bem, às vezes é cansativo. E posso te dizer ainda que nossos filhos, depois que isso aconteceu, ficaram muito tempo conversando ao telefone, porque eles ficaram incrivelmente assustados, porque agora, pela primeira vez, acho que sentiram isso de forma tão direta. Ops, um pai assim pode realmente não estar mais aqui um dia. Também pensei isso. Então, simplesmente viver de verdade e ser grata. Sim, no aqui e agora. E com isso, encerramos aqui e agora. Isso mesmo, agradecemos pela atenção de vocês. A próxima vez, tchau.